Hola chicos y chicas, estudiantes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de espanhol. Eu sou Daniel, vamos estudar. Na classe de hoje, pessoal, nós vamos aí nos aprofundarmos. Na verdade, aí, não nos aprofundarmos, porque na verdade, se fôssemos nos aprofundar nesse conteúdo, nós teríamos aí que ter no mínimo aí umas 50 aulas. Mas nós vamos trabalhar um pouco das lendas latino-americanas. Então, você pergunta a você, sabe o que é uma lenda? E conhece alguma latino-americana? Então, você vamos a saber. Então, pessoal, as lendas latino-americanas, nós vamos dar ênfase aí da Amazônia, tá bom? A Amazônia, muita gente acha que a floresta amazônica, ela está somente no Brasil, na Amazonas, né? Porém, o que não é verdade, porque a floresta amazônica em si, ela abrange muitos países. Então, por exemplo, dos países hispanohablantes aqui da América do Sul, a floresta amazônica, ela se faz presente em 4 países, que é a Bolívia, o Peru, a Colômbia e a Venezuela. Como está mostrando aí o mapa, tá bom? Então, todos esses países, eles também integram aí a Grande Amazônia, porque eles têm cobertura vegetal dentro de seus países. E essas lendas, galera, elas são lendas que muitas das vezes elas são de conhecimento nosso aqui também, da Amazônia. Você, com certeza, em algum momento aí da vida escolar, deve ter trabalhado esse conteúdo das lendas, dos contos, das lendas acrianas, do contexto aqui da Amazônia, como Curupira, a Mãe da Mata, o Boto, e outras lendas que tem aqui nessa região da Amazônia. Essas lendas também, algumas delas, elas são contadas também em alguns países latino-americanos e outras foram praticamente adaptadas. As lendas são narrativas que se transmitem da maneira oralizada, transmite entre gerações. Nós vamos entender um pouco desse contexto e também as características das lendas e ver também aí alguns exemplos. Vamos lá? Então temos aí a definição característica, um relato tradicional. O que quer dizer tradicional, galera? Que ele passa de geração em geração. Ou seja, é a lenda que seu pai contou, que o avô dele contou para ele, que o bisavô dele contou para o avô dele, que contou para ele, que contou para ti. Então ela é tradicional porque ela atravessa as gerações. É claro que muitas das vezes ela sofre adaptação ou adaptações nesse percurso, tá bom? Aí o que fala, não confunda hechos reais, que é os fatos reais, com elementos fantásticos. Não é que a lenda é verdadeira, não estou dizendo que eu acredito em lenda ou não acredito em lenda, tá bom? Mas quando eu falo hechos reais, os fatos reais, é que eles envolvem acontecimentos cotidianos. Se for prestar atenção, né, a lenda diz, conta minha avó que quando ela morava no Seringal, não sei da onde, ou seja, esse fato de morar no Seringal é um fato cotidiano, é um fato real. Porque realmente o fato de morar, de viver, de habitar, então ele mistura esses elementos da realidade, né? Não é nenhuma pessoa que veio de Marte, um país, ou um planeta sem vida, perdão. São fatos que são do cotidiano, de histórias geralmente de ribeirinhos, de pessoas que moravam perto da floresta, e as narrativas orais, as lendas, elas contam dessa maneira. Por isso que a gente fala de fato real. Não é um fato real da notícia, por exemplo, que é um fato que realmente aconteceu. Mas um fato real porque é uma cena possível dentro de um cotidiano, tá bom? Continuando. E aí, eu falei, a marca é a oralidade, porque os povos, antigamente, dificilmente as pessoas elas eram alfabetizadas. Então, nossos antepassados aí, nossos avós, bisavós, geralmente a educação ela era limitada, né? A burguesia, as pessoas que tinham condições financeiras. Então, muitas das vezes, os nossos antepassados, eles não tiveram acesso à educação, então não sabiam ler nem escrever, mas sabiam contar, sabiam narrar. Então, essas narrativas que se transmitem de geração em geração, geralmente aí dos povos que dão origem aí, por exemplo, aqui no Acre, que é os povos os nordestinos. Dentro dos países latino-americanos, geralmente os colonizadores também trouxeram aí as suas histórias, que se mesclaram às histórias locais, principalmente ali da população indígena, tá bom? Dos quechos, dos aimaras. Então, elas se mesclaram ali e deram origem a essas narrativas aí, essas lendas. Slide na tela. Então nós temos os personagens reais ou imaginários, ou seja, pode ser criaturas místicas ou pode ser também pessoas. Valores, toda lenda ela tem
como se fosse uma moral, um valor ali envolvido por trás, né? Ela traz algum ensinamento, tá bom? E geralmente a preservação, a conservação da floresta, essas lendas da Amazônia, ela tem muito isso, ela gira em torno de você não explorar a floresta de forma indevida, de você saber utilizar dos recursos naturais que você dispõe, tá bom? Então, geralmente ela vai por esse viés aí. Então, sempre tem esses ensinamentos. Continuando, aí mistura a realidade com o mágico, né? Então, uma vez aí trabalhado aí o conceito, vamos explorar algumas lendas. Aqui agora vamos para a Bolívia. A Bolívia tem uma lenda bem conhecida, que é a do Lari-Lari, né? Então, o que é que diz essa lenda da Lari-Lari? Ela diz que na floresta amazônica, essa jovem aí que vocês estão vendo na tela, o nome dela era Naira. E ela era muito conhecida por sua beleza, ela cantava ao entardecer ali perto da floresta. E, então, quando ela cantava, diz que os espíritos da floresta, os espíritos guardiões da floresta, eles começavam a despertar. E aí a Naira, ela guardava um segredo, tá, galera? Ela, quando era noite, ela se encontrava com um jovem guerreiro de outra tribo, ou seja, um namoro proibido, tá? E aí eles utilizavam a floresta para viver esse amor proibido, né? E aí, o que acontece? Uma noite, quando ela estava esperando aí o seu amado, ela escutou um grito da floresta, Lari-Lari. Esse grito, diz a lenda, que ele era um som de advertência, né, para o comportamento dela, que estava errado. Então, entre as árvores, esse grito era de uma árvore gigantesca, né, com essas características. Ela tinha as penas escuras, e aí era um espírito vingador, reza a lenda, que estava ali para castigar. Por quê? Porque ela estava rompendo com o pacto da selva. O que era o pacto da selva ali? No caso, ela estava usando a floresta para se encontrar com um seu namorado, né? Então, a lenda conta que pessoas que estão na floresta para fazer alguma coisa errada ou para explorar, essa ave ela circula e ela faz esse grito, Lari-Lari, é um grito de advertência, tá bom? E dizem que ela come as pessoas, ela leva, a pessoa geralmente some. Dando continuidade, vamos explorar aqui uma lenda agora do Peru, né? No Peru tem uma lenda bem conhecida que chama de Ayamamá. Ayamamá, né? Então, o que é que diz a lenda? Diz que havia uma jovem, né? Uma jovem que era mãe de 2 filhos. E aí ela teve que sair da região amazônica, castigada por a peste, tá? Realmente, conta-se, né, que na floresta amazônica ela traz também várias doenças, por exemplo, a malária, que é uma das doenças que mais matou pessoas aí na Amazônia. Então ela teve que sair da região amazônica castigada pela peste, né? E só que o que acontece? Ela deixou os filhos, ela abandonou os filhos na floresta, ela deixou lá. Então, o que aconteceu? Essas crianças, elas se perderam na floresta da sua mãe. Aí a mãe foi embora. Então elas se perderam na floresta e elas ficavam chorando, rezando, pedindo para se transformar em aves. Poxa, como eu queria me transformar numa ave para procurar minha mãe. Assim eu poderia voar lá para o céu e vê-la, né? Aí eu ia poder alcançá-la, verificar para onde ela foi. Cadê a nossa mãezinha? Então, diz a lenda que os espíritos guardiões da floresta transformaram essas crianças numa ave grande, parecida com a coruja, e desde então, diz a lenda que elas sobrevoam a floresta amazônica peruana em busca de sua mãe. Aí ela grita, ai, ai, mamá, procurando a sua mãe. Então, é um espírito guardião da floresta também, se tornou, crianças se tornaram um espírito guardião da floresta, e elas gritam, ai, ai, mamá, ai, ai, mamá. Então, dando continuidade aqui, galera, slide na tela. Observemos aqui, né, como está falando aí, de origem Axaninca. Axaninca é povos indígenas, né, da Amazônia peruana, em divisão com o Brasil ali, tá? Agora vamos aqui para a Colômbia, é isso? Na Colômbia
tem essa lenda aí, que é a lenda da Madremonte, né, a guardiana, la guardiana de la selva colombiana, né? Então, o que diz a lenda da Madremonte? Diz que essa criatura aí verde, né, com os olhos amarelos, com o corpo coberto de folhas, de musgo, ela é um espírito guardião da floresta e ela geralmente persegue caçadores que estão ali para explorar de forma irregular, no sentido de que não é para sua subsistência. Eles exploram a floresta para comercializar, para fazer o famoso tráfico selvagem, né? Traficar animais silvestres, vendê-los, comercializá-los. Então, essas pessoas que estão na floresta em busca de explorar a floresta de uma forma para ganhar dinheiro e não da sua forma correta, que é a de subsistência, porque os os povos indígenas, eles vivem da floresta. Então, a Madremonte não castiga os povos indígenas por viver da floresta, porque eles extraem da floresta aquilo que é necessário para poder viver, para comer, extraem a água para beber. Então, essa é uma forma correta de usar a floresta. Porém, aqueles que procuram capturar os animais para vendê-los, essa é uma forma incorreta de usar a floresta. Então, a Madremonte ela está ali para proteger. Então, ela some com esses caçadores, né? Ela cobre eles, porque como ela é a própria floresta, ela é a própria árvore, dizem que a floresta engole a pessoa, ela some do radar, não se acha mais, não se vê mais vestígios dessas pessoas. Dando continuidade, slide na tela. Então aí, disse que ela é dentro dos povos originários e ela guia essas pessoas, né, com um som musical. Interessante isso, que ela leva a pessoa para dentro da mata, cada vez mais para dentro, até a pessoa se perder. Então essa pessoa some, né? Aí dando continuidade, vamos aqui agora para a Venezuela, né? Venezuela que também tem a sua parte e a sua cobertura aí da floresta amazônica. Na Venezuela, nós temos uma lenda bem conhecida, que é El Tucucito, né? Uma lenda popular das comunidades indígenas, ribeirinhas, né? Principalmente das regiões aí que fazem divisa ali com a floresta amazônica. Então é descrito como um pequeno ser mágico, parecido com um elfo que habita os bosques densos e úmidos. O que é que diz a lenda? A lenda diz que esse é um espírito de criança, né? Porém, esse espírito não é uma criança que se transformou, mas já é um espírito habitante da floresta, né? E aí dizem que ele é muito traquina, ele é muito bagunceiro, ele sai rindo, né, pela floresta, ri, 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 ri. E ele faz perversidades com as pessoas que estão ali, de olho em extrair também recursos da floresta de uma forma exploratória, né? As pessoas arrogantes que estão ali pensando em ganhar dinheiro, extrair madeira, né? Ou seja, explorar os recursos naturais da forma indevida. Então, esse espírito guardião, ele protege a floresta e ele por exemplo, ele faz um caçador atirar no outro, ele começa a fazer armadilhas ali para as pessoas se autodestruírem, né? Então ele é um elfo, um brincalhão. Como é um elfo, ele consegue se transformar. Então, por exemplo, se tem dois caçadores, ele pode se transformar na imagem do outro e fazer ali, né, manipular ali uma situação para a pessoa acabar ou se suicidando ou fazendo outra coisa ali, né, para sair, ou seja, para cessar aquela exploração. Ele para de explorar porque o elfo, né, ele faz essa maleabilidade, ele brinca com o sentimento dos caçadores que estão ali de forma irregular para explorar a floresta. Então ele é um duende, né, uma espécie de um duende, de um elfo. Ele é uma criatura, um ser, diz a lenda, um espírito pequeno e traquina, que faz ri, ri, ri. Depois que ele consegue o que ele quer, ele sai rindo, fazendo ri, ri, ri.
Agora vamos aqui, galera, para a nossa atividade. Tá bom? Questão de número 1. Que representa o canto de ai, ai, mamá, ai, ai, mamá. Na lenda da ai, ai, mamá. O chamado do espírito do rio. O grito da guerra dos Axaninga, não foi falado isso. O lamento de los niños abandonados, ou seja, falamos aqui que as crianças elas foram abandonadas e desde então elas pediram-se para transformar em uma ave para poder procurar sua mãe e elas ficam lamentando, ai, ai, mamá, ai, ai, mamá. Essa é a resposta correta. Professor, mas a letra E diz que é um sonho de uma ave, eles não se transformaram em ave, eles não ficaram gritando ai, ai, mamá. Mas a questão aqui, ó, não se falou em trazer boa sorte, né? Então aí é uma questão de interpretação de texto. Eram as crianças que viraram aves e desde então ficam lamentando, tá bom? Então vamos ter atenção nesse detalhe. Parabéns para você que acertou. Continuando. Qual é a mensagem principal? Então, galera, qual é a mensagem principal da lenda Lari-Lari? Vocês lembram qual era a lenda Lari-Lari? Professor, lembra qual era o Lari-Lari? A Lari-Lari é aquela primeira que o senhor falou, né? Lá da Bolívia. Exatamente. E vocês lembram o que era Lari-Lari? Qual a mensagem principal? É o valor da caça? Não, ao contrário, né? Não se utiliza a caça para vender. A importância da obediência tribal? Ninguém falou de tribos e nem de obediência tribal. A necessidade de construir em terras virgens? Muito menos. O respeito por todos os pactos sagrados da natureza. Lembra que a jovem, ela usava a floresta para se encontrar com o namoradinho? Tá errado, né? Não pode ir para o mato com o namoradinho. A floresta diz, a floresta é para ser utilizada de maneira racional, com uso devido. Então o espírito castigou ela por conta disso. De desobedecer aos pais, que já proibiam o namoro, e de ainda utilizar a floresta para se encontrar com ele. Dando continuidade. Questão de número 3. Que provoca a aparição da Matremonte, lembra? A selva colombiana lá. O que é que provoca ela? O nascimento de uma criança, a chegada da lua cheia, a profanação da selva, ou seja, quebrar regras, explorar a floresta de maneira indevida, claro que provoca ela. Geralmente todas as lendas estão relacionadas a isso, né? Então, essa é a nossa alternativa correta. Questão de número 4. Que tipo de criatura es el tucucito? É a última lenda que vimos lá da Venezuela. Um colibri mágico que concede desejos? Não, isso aí é o gênio da lâmpada, não é o tucuzito. Um duende travesso que protege a selva. Opa, essa daqui talvez é a nossa resposta correta. Vamos analisar as outras, só para tirar dúvida. Um espírito do rio? Não. Um jaguar, ou seja, uma onça que fala com as árvores? Não, não falou de onça. Um anciano sabe o que... Não, um ancião, uma pessoa... Não, isso aqui é errado, né, galera? Vamos ajeitar isso aqui. Isso aqui não é a nossa resposta. Vamos apagar, para não confundir. Então, qual é a nossa resposta? A nossa resposta é a letra C. Não é isso? Letra C não, perdão, letra B. Essa é a nossa resposta correta. Questão de número 5. Que elemento comum, une as 4 lendas. Aí nós temos, após as lendas trabalhadas, uma característica comum às 4 lendas. A presença de animais domésticos, nem em momento eu vi gato nem cachorro nessas lendas. B, uso do fogo como símbolo de poder, nenhuma das lendas tem fogo. A busca de tesouros escondidos, não se falou nisso. A transformação como castigo ou proteção, realmente. Por exemplo, no caso, a Lari-Lari como castigo, né? A jovem, ela acabou sendo castigada aí pela floresta porque estava usando da maneira indevida. E proteção às crianças, por exemplo, que estavam perdidas, já estavam morrendo de fome ali, se transformaram em pássaro, né, como uma forma de proteção e guardar a floresta. Então essa aqui é a nossa resposta correta. Alternativa E, nem falou de heróis guerreiros. E a última questão, qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre as lendas?
Todas ocorrem em cidade moderna? Não, nós estávamos falando da Amazônia. Nenhuma tem elemento sobrenatural. O contrário, todas têm elemento sobrenatural. Todas são de origem europeia? Não, estamos no contexto da Amazônia. Todas têm finais felizes? Nem sempre, ao contrário, uns viram aves, outras sumiram. Todas ensinam respeito pela natureza, com certeza. Essa é a finalidade das lendas, essas que são voltadas à floresta amazônica, é claro. Todas ensinam respeito pela natureza. Aí vamos aqui finalizar nossa aula, galera, com um pequeno resuminho do que vimos na aula. Trabalhamos o conceito de lenda, né, que é um tipo de relato tradicional, passa de geração em geração, que mistura elementos reais com elementos fantásticos e são aí, né, transmitidos na prevalência oral. Os países aí que a gente trabalhou, Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela. Bolívia com a lenda Ayaimamá, Peru a lenda Lari-Lari, Colômbia a lenda La Madre Monte e Venezuela com a lenda de Tucuzito. E uma coisa importante de se falar é que a lenda, né, ela representa a identidade cultural e ensina a ter respeito às diferenças, principalmente a ter respeito também à natureza. Então é isso, galera, aqui nossas referências. Chegamos ao final de mais uma aula. Continue estudando, não se limite somente aqui, tá bom? Aqui é uma extensão da sala de aula, um momento de você se aprofundar nos conteúdos da sala de aula que você teve dificuldade, ou até mesmo de ampliar aí o seu repertório cultural. Até nossa próxima aula. Adiós!